Bem-vindos ao Yoga. Hoje preparei uma prática sobre respiração para que a gente compreenda os passos, o passo a passo para manter essa qualidade na respiração, essa eficiência na respiração. Ou seja, se eu preciso ainda perceber se a minha respiração está no modo correto, porque sim, tem um modo correto, Às vezes a gente respira só pela boca. Às vezes a gente inverteu a respiração, ou seja, eu posso estar fazendo uma inspiração e contraindo o abdômen, e quando eu expiro, eu solto o abdômen. Pois é, acontece, a minha respiração, quando eu não tinha familiaridade com a respiração, ou não tinha conhecido o yoga, eu só respirava pela boca. Eu era uma respiradora bucal e isso faz com que acometa a nossa face várias deformidades até, Então, eu usei aparelho, aí a primeira vez que eu fiz a aula de yoga, parecia que eu estava recebendo, sabe quando a gente vai no hospital e recebe aquele oxigênio assim pelas narinas, Eu fiquei simplesmente encantada assim com aquele ar geladinho que entrava no meu nariz, porque eu realmente não tinha nunca sentido aquilo, Então, veja como é importante, se dar conta dessa respiração, que ela auxilia em vários processos dos nossos sistemas, tanto do digestivo, quanto do sistema nervoso, quanto do sistema endócrino, Então, assim, às vezes você tá cheia de sintomas e nem sabe porquê, como, por exemplo, indigestão ou prisão de ventre. Você não dá valor àquela respiração, Quando você começa a exercitar essa consciência na respiração, percebe que os sistemas eles vão se harmonizando, se equilibrando e entrando num perfeito funcionamento, Então, dores de cabeça, às vezes as pessoas têm dores de cabeça porque não fez uma boa digestão ou está intoxicada, e essas coisas a gente vai se dando conta a partir do momento que simplesmente você respira, observa como é que está a tua atenção no teu corpo, na tua saúde, E valoriza realmente esse cuidado para não ter mais esses sintomas, Não ter dor de cabeça, enfim. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para a nossa respiração durante uma pausa no nosso dia, ver se a gente está respirando dormindo de boca aberta ou respirando mesmo durante o dia inteiro, Tá trabalhando, fala demais, daí não dá tempo de respirar e aquilo cansa demais, E tu não tem oxigênio, no teu corpo, não tem oxigênio no teu cérebro e as coisas vão ficando cada vez mais pesadas, o corpo mais pesado, os sistemas estão todos em desarmonia e isso vai trazendo consequências, Então a gente fala assim, uma hora a conta chega, que você perceba isso logo, E a questão então respiração eu vou treinar o meu diafragma, que é mais ou menos aqui assim, e vou trazer aqui pro torácico também. Eu não vou mais usar essa parte abaixo do umbigo. Essa parte abaixo do umbigo a gente considera uma musculatura que dá suporte e sustentação para a nossa coluna. Já que a gente resolveu ficar de pé, nós seres humanos resolvemos ficar de pé, a gente tem uma coluna super comprida e não basta só ter músculos das costas fortalecidos. Porque se fosse para a coluna ser sustentada só pelos músculos das costas, sabe? Essas costas deveriam ser muito fortes, E a gente não quer uma coluna rígida também. Então, existe uma maleabilidade ali, para ela poder ter as curvaturas, na lombar, na dorsal, na cervical, de forma que a gente consiga virar para o lado, virar para o outro, ir para frente, ir para trás e poder se mexer com harmonia também, Então essa é a palavra é harmonia no corpo, harmonia na mente.
Então, essa parte aqui de baixo existe uma compressão, que é uma coisa que a gente precisa treinar e se relembrar, né? A outra respiração, então, só do bebê, né, que às vezes a gente pode fazer, quando a gente vê um bebezinho, né, como é que é a respiração? É para fora, inspira, para dentro, expira. Se tu vê um cachorrinho também, para fora, inspira, para dentro, expira, porque a expiração tá tirando o ar dos pulmões, né? Tá empurrando o diafragma para empurrar o ar para fora, então contraindo a barriga, ele empurra o ar para fora. Esse é o sistema respiratório. Então a gente tem músculos respiratórios, também vem aqui para as costelas posteriores, né, as laterais, enfim, e não só aqui na frente, né, curtinha e insuficiente. Então o volume de oxigênio que a gente pode captar é muito maior do que a gente está acostumado, né? Então tem que dar uma observada no quanto dura a tua respiração, quanto dura uma exalação, para começar a primeiro reduzir, né, limpar o resíduo que tem acumulado dentro do nosso pulmão. Então assim, tá cheio de resíduo, né? Toda hora fica gripado, toda hora com rinite, toda hora com sinusite. Tem que fazer uma limpeza nesse pulmão, né? E basicamente são feitos por exercícios respiratórios, né? Então a gente desintoxica o sangue, né? Uma forma de excreção é a eliminação do gás carbônico, é um jeito de limpar o dejeto do sangue na expiração, né? E começar depois que a gente dobrar o tempo da expiração, é que a gente consegue captar um pouco mais de oxigênio e de energia, né? Porque é compreensível que se eu tô com o pulmão cheio de resíduo, não tem como eu enfiar mais, não tem espaço para entrar mais oxigênio, né? Então focar na expiração é o primeiro passo, certo? Então um jeito de praticar com conforto, né, sem ficar com dor no quadril ou se sentindo desconfortável, então é deitado, né? Então é importante deitar, pode ser feito assim, eu gosto bastante de orientar, de recomendar fazer a respiração deitado antes de dormir, porque provavelmente dobrando o tempo de expiração, você vai ficar muito relaxado, vai dar um sono, assim, vai dar uma bobeira, né? E aí, quem tem insônia, então, se quiser usar esse exercício para dormir, é excelente também. Então, vamos começar a fazer o exercício, tá bom? Então, pode ser deitado, certo? Relaxar a coluna, deixar as pernas, pode ser com o joelho flexionado ou com a perna esticada, de uma forma que fique bem gostoso, solto as costas, né? Para não ficar tendo que cuidar dessa postura, cuidar só da respiração, ficar com foco só na respiração é o mais interessante. E aí você vai posicionar as mãos aqui, não aqui embaixo do umbigo, mas acima. Então aqui assim. Primeiramente, observar se a respiração está do modo correto, né? Que nem a do bebezinho, como a gente era quando era bebê, a gente respirava corretamente. Inspirar, expandir, expirar, recolher e empurrar o ar para fora. Inspirar, expandir, expirar, comprimir. Inspirar, encher, expirar, esvaziar. Básico assim, né? Ok, primeira parte, não estou fazendo assim, então vou ter que treinar para fazer esse ajuste, fazer essa reeducação da respiração. Porque então não tem como a gente treinar de outra forma. Então primeiro reeduca, né? Faz um esforço, comando mental, eu quero inspirar como se eu estivesse enchendo um balão. Expirar, esvaziar o balão, né? Certo? Até aí, se der, para treinar isso, faça umas 5, 10 vezes, né? Depois, segunda fase, então, é diafragmática e torácica. Inspira normalmente, sem puxar o ar, porque o ar ele entra pela própria pressão do ar. A gente não precisa fazer força para o ar entrar. Agora, as expirações, aí eu vou dar
eu vou ter um comando, eu vou ter um leve esforço, que é inspiro e ao expirar eu vou afundar o peito, fechar as costelas e o umbigo vai para dentro. E basicamente vai inspirar e deixar o ar entrar de baixo para cima e expira de cima para baixo. Assim. Inspira entrando ar, expira esvaziando, tirando todo o ar dos pulmões. Inspirando, deixa o ar entrar, abdômen, costelas e peito se der. Esvazia peito, fecha as costelas, umbigo para dentro. Baixou, certo? Essa é a primeira fase da respiração. Se for possível treinar contagem, né, de inspiração, você conta a tua inspiração, se ela dura 2 segundos, 2 tempos, tenta fazer a expiração dobrar o tempo, ficar em 4. E assim sucessivamente. Se a tua inspiração é em 3, tenta baixar, exalar até 6. Não significa que você tem que conseguir, né? Tem que ser em 6. Mas esse é o treino. Se a gente tentando, inspira em 3, quase chegou em 6, foi até 5. Esse é o processo. Aí de tanto praticar, tu vai entendendo, vai compreendendo, vai ficando expert, né? E vai tentando melhorar o tempo, tentando expirar esse resíduo, né? Até 6, enfim. E assim você vai sentindo os benefícios e vai vendo como vai mudando, né? O teu corpo vai ficando mais leve, a tua mente mais clara, mais eficiente, né? Nessa construção de saúde integrativa, que é o que a gente quer. Até a próxima, muito obrigada!